Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Marília, fonoaudióloga e psicopedagoga, e a dúvida que eu vou responder para vocês hoje é da Jéssica de Ubatuba. Ela me perguntou no privado do Facebook e se você quiser você também pode mandar a sua pergunta que a gente vai responder aqui no canal. Meu filho tem 2 anos e só fala algumas palavras. Isso é normal ou eu preciso procurar ajuda? Então vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a aquisição e desenvolvimento da linguagem oral, né? O que acontece? A criança, ela começa a dizer as primeiras palavrinhas com que idade? O que vocês acham? Então, por volta de 12 meses, 1 aninho de idade, a criança já começa a dizer papai, mamãe, papá, quer, dá. É claro que essas palavrinhas não precisam ser pronunciadas corretamente, mas aí já existe a intenção comunicativa. O que quer dizer isso? A criança está tentando se comunicar efetivamente, então ela sabe o significado das palavrinhas e passa a usá-las no contexto correto. Então, com 1 aninho, a gente espera que a criança inicie a fala, comece a dizer as primeiras palavrinhas. Por volta de 1 ano e meio, a gente já começa a observar a junção de 2, de 3 palavrinhas. Então, quer água, dá papá, xixi, né? A gente começa a perceber que as palavras emitidas são com fonemas mais complexos um pouquinho e que ela já começa a justapor 2 palavras para expressar os seus sentimentos, suas vontades, suas dores, tá? É claro, pessoal, que isso é um tempo previsto, né? Existe um padrão de normalidade que a gente não pode cair naquela frase da vizinha, né, da sogra, da vovó, que fala, não, tá tudo certo, fulano demorou, começou a falar com 3 anos, né, ou assim, não, daqui a pouco ele fala, cada um tem o seu tempo. Então, gente, nos dias de hoje, com o conhecimento que a gente tem, com profissionais especializados, a gente não pode ficar esperando o tempo de cada um, sem ter passado por uma avaliação especializada. Porque se por um acaso essa criança tiver algo a mais que necessite de uma intervenção mais pontual, eu estou perdendo um tempo muito precioso esperando esse famoso cada um tem o seu tempo, ok? Então, a criança com 2 aninhos, 2 aninhos e meio, ela já produz frases, ela já é capaz de cantar musiquinhas infantis, né? Então, ela já inicia o diálogo, ela mantém o diálogo, então ela responde quando ela é questionada, ela já aponta partes do corpinho dela, ela já começa a nomear cores. Então, pessoal, é claro que tudo isso vai depender da estimulação que essa criança recebe. Quando chega algum pai no meu consultório com a queixa de atraso de fala, né? Então, meu filho ainda não fala, eu faço 2 perguntas. A primeira delas é, vai à escola, tá? E essa pergunta a gente teve que mudar nos últimos 2 anos, né? Porque com a pandemia, que foi uma outra interferência muito significativa na aquisição da linguagem oral das crianças, a gente tem aí um novo contexto, né? Mas vamos dizer assim, antes da pandemia, a pergunta que eu fazia era, a criança vai na escola? Por quê, pessoal? A escola é um meio propício para a comunicação, né? Lá a criança não tem ninguém para adivinhar o que ela quer. Então ela acaba sendo forçada a expressar seus sentimentos, suas vontades, para conseguir obter o que ela deseja. Diferente, e aí vem a segunda pergunta que eu faço para os pais, que é, quem cuida dela? É a vovó? É a titia? Porque a gente sabe que principalmente as avós, elas adivinham o que as crianças querem, entregam nas mãos delas antes mesmo que eles precisem dizer, né? Então, quando isso é feito, a gente priva ali a criança de um momento importante, né, onde ela poderia expressar as vontades dela. Então, a antecipação para a criança do objeto que ela quer obter já faz com que ela não precise articular, não precise falar. Então, quando a gente tem uma avó, uma tia, um tio, uma babá que fica com a criança o tempo inteiro, muitas vezes são elas que eu oriento no meu consultório
durante um momento da intervenção, explicando e treinando, né? E é muito interessante porque a gente observa nesse contexto terapêutico que mesmo dentro do ambiente clínico, este cuidador, sabendo que está sendo observado, ele não se contém, né? E se a criança, de repente, olha para a água, para o copinho de água, para a mamadeira, ele já vai lá e pega. Então, a gente aproveita esses momentos no contexto clínico para apontar para o cuidador, né? Você tá vendo? Isso não pode ser feito. Espera a criança ter vontade. Não atenda somente quando ela apontar. Force a situação, estimule a situação dela ter que articular. Finja que não está entendendo o que ela quer, para que ela sinta a necessidade de usar a linguagem, de expressar as suas vontades. Tá bom? Pessoal, eu vou aproveitar e vou falar para vocês um pouquinho dos transtornos fonológicos. Então, respondendo a pergunta da Jéssica de Ubatuba primeiro, quando que eu preciso procurar ajuda? A gente tem que pensar basicamente assim, o filhinho dela já tem 2 anos, né? Então, se só fala algumas palavras, o que a gente esperava para essa idade? Que já formasse frases, que já cantasse musiquinhas. Então, está na hora de procurar uma avaliação. Pode ser simplesmente uma orientação quanto à forma de estimular essa criança, mas a gente pode descobrir atrasos em algumas outras habilidades e é importante investigar um pouco mais aprofundadamente, tá bom? Deixa eu voltar também no contexto da pandemia, pessoal. Nós temos muitas crianças que chegam no consultório atualmente com atraso de fala que foi causado realmente pela privação de estímulo e do contexto social. Quando eu tenho uma criança que ficou durante 1 ano dentro de casa, que só conviveu com os seus familiares, muitos deles apenas com o pai e com a mãe, eu não tive um ambiente propício e estimulador para que a linguagem fosse desenvolvida. Tá? Eu não tive ambientes diferentes para contextualizações da criança em diversas situações, para generalizações, né? Então, obviamente, nós temos aí uma enxurrada de encaminhamentos de crianças com atraso de fala e o mesmo acontece na linguagem escrita. Então, eu recebo hoje dezenas de crianças com queixa de hipótese de dislexia, que veio para investigação mais aprofundada e que não é uma dislexia. Tá? É um atraso na alfabetização pela falta de estímulo adequado como consequências das aulas online, certo? Eu vou falar para vocês sobre transtorno fonológico, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Conto com vocês. Se vocês gostaram, curtam no nosso canal esse vídeo e deem sugestões, mandem suas dúvidas para a gente continuar respondendo. Até mais!